Bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Vapcast. Eu sou a Nayara, estou de novo aqui apresentando. E tô com o Duda, que de novo saiu de trás das câmeras, graças à ajuda do Rafa, para apresentar, porque ele fez muito sucesso no episódio de Tolkien. É um pouquinho. O nerd falando de Tolkien e Senhor dos Anéis ajudou um pouquinho. Foi mais pelos fãs do que por mim, mas tá tudo certo. Um verdadeiro nerd. É uma fala de nerd. E a gente tá aqui hoje com a Marcela, que Duda lembrou bem, já participou do episódio com a gente. Ela foi entrevistadora da Mônica Salmaço junto com o Braco. E a Marcela é mineira como eu. Uma pessoa apaixonada e apaixonante. Foi como eu decidi te definir hoje. Nossa. Você viu? E você tem um currículo extenso. Eu vou ler algumas coisinhas. Se eu não citar alguma coisa que você... O pessoal stalkeia a gente. Stalkeia. Aqui, né? A Wikipedia tá em alta aqui, né? Não, é porque senão a gente é amiga há muito tempo. E parece óbvio, e não é. Então, eu fiz questão de retomar que você é uma antropóloga do FMG, graduada em Políticas Culturais e Gestão Cultural da Universidade Autônoma do México, também pós-graduada, desculpa. Você tem uma relação com o Peruaçu, né? Já fez os projetos de Mosaico Sertão Veredas lá, e é produtora cultural há mais de 20 anos. E tem vários projetos. Eu poderia citar alguns deles aqui. Eu acho que a imersão no Grande Sertão, que você fez no Sesc Palladium, é um projeto que eu acho que tem... Pelo menos eu lembro de você comentar com carinho, mas não tem muitos outros. E eu não vou dar conta de citar todos, né? Tem coordenação executiva do Festival de Música Histórica da Diamantina, realização da coordenação executiva da Semana de Música Antiga da UFMG. Essa também eu já te ouvi falar bastante. E um que eu tenho bastante carinho, para resumir muito, tem muitos outros aqui, que é a gravação do DVD da obra do Alta Catingueira, de Elomar. E que você fez, eu vou citar todo mundo, a parceria foi com o Cine Viola, a participação do grupo Giramundo de Teatro de Bonecos, o Décio Marques, Xangai, Saulo Laranjeiras, Luciana Monteiro, João Omar, Marcelo Bernardes, Ocelo Mendonça, além do próprio Elomar, em 2011. Você é pesquisadora em documentários audiovisuais e publicações sobre o Rio São Francisco, no canal Futura, de 2015, e cinema no Rio São Francisco, 2011 2016. Eu poderia citar muitas coisas, renovação do órgão, os projetos e muitas outras coisas, Marcela. Eu sei que eu estou fazendo uma redução muito grande da quantidade de projetos que você tem, não só em Minas, como no Nordeste, como aqui em São Paulo, enfim. Mas, sobretudo, como eu comecei, você é uma pessoa apaixonada e apaixonante. E bem-vinda. Bem-vinda por ter também topado vir aqui de novo e tá com a gente. Ai, obrigada pelo convite, né? Assim, pela coragem de tocar um podcast, um Vapcast, né? Adorei o título, né? Do Vale a Pena, assim, essa coisa de o que vale a pena. Sim. Depois essa coisa do currículo, não sei, parece que é um monte de coisas, né? Mas não é tanta coisa assim. Acho que são pequenas grandes coisas, né? Definitivamente. Mas é importante citar, né? Porque é gigante, então a gente fica imaginando também a quantidade de pessoas envolvidas em tudo isso, né? Então você tem uma participação nisso tudo. É tudo bem colaborativo. Não, porque não são projetos meus, né? É uma natureza do trabalho, né? Que a coisa mais bonita é conseguir trabalhar de uma forma apaixonante junto com outras pessoas que também estão apaixonadas por aquilo. Né? Eu gostei de quando você falou antes da gente começar. Você é uma pessoa de coletivo, de construções. Totalmente. Acho que nada disso aí eu fiz sozinha, né? Uhum. Nem no pensamento, nem no desejo. Acho que muitas coisas nascem de desejos que já são coletivos. Uhum. Eu queria um pouco tocar sobre isso, porque acho que a gente tem uma relação de amizade, mas você é uma pessoa de relações, como a gente acabou de dizer, coletivas, mas também individuais, intensas. E eu diria que você tem grandes amigos.
3 dessas relações que eu sei que são fortes na sua vida, tem 1 milhão de outras, mas que eu gostaria de trazer aqui, é a paixão pelo Rio São Francisco. Então, você tem uma relação pessoal e amorosa com o Rio São Francisco e todas as comunidades e o entorno. Amizade operativa, eu diria, com Elomar. E algo que eu não citei antes, mas que é uma amizade que talvez as pessoas não saibam, com o Ariano Suassuna. Uhum. E eu queria começar pela primeira. Como que nasceu essa amizade e essa relação com o Rio São Francisco? Acho que, primeiro, como toda mineira, né, já era apaixonada pelo Rio, uma leitora da obra do Guimarães Rosa. Né, o Rio era, na minha infância, né, falava-se do Rio da integração nacional, tinha toda essa mística assim, do São Francisco, com uma importância também simbólica, muito forte, uma presença, né, muito forte. Então eu sempre tive muita vontade de navegar, de conhecer, tudo. Conheci ele em vários momentos, em vários trechos, né? É um rio muito extenso, então tem que ser percorrido em muitos trechos. E em 2011 eu fui convidada para um projeto por um amigo chamado Inácio Neves, uma produtora de cinema, que faz ainda um trabalho chamado Cinema no Rio São Francisco. Uau. É um barco. Ele já fazia muito tempo, mas eu participei em 2011 a primeira vez, e que produzia pequenos documentários sobre realidades culturais de comunidades ribeirinhas. E a gente percorria de barco as comunidades, exibindo esses documentários para as próprias comunidades. Uma série de oficinas, geralmente para as crianças, assim, ligadas à óptica, à produção fotográfica, à imagem, né? E a exibição de produção audiovisual brasileira, curtas e longa-metragem. Né? Então, essa relação da produção da imagem, do cinema, para as comunidades ribeirinhas. Eu integrei essa equipe 2 vezes, né? Não foi nem... Foi um ano, depois foi outro ano. Então, era um trabalho que a gente ficava dormindo, né? A gente se alimentava, dormia, trabalhava, ficava muito no barco. Descendo o rio e visitando as comunidades para fazer esses encontros, né, com as comunidades. E aí eu me lembro assim, muito do dia que eu cheguei pela primeira vez, foi em Barra do Guaicuí, que é uma cidade próxima de Pirapora, que foi onde eu cheguei, assim, né, a primeira vez que eu cheguei na beira do São Francisco. Assim. E aquilo me marcou muito. Assim, já foi um encontro muito forte com o Rio. O Barra do Guacuí tem uma igreja em ruína, uma ruína enorme, assim, onde, em uma enchente, se pousou ali uma semente de gameleira, e essa árvore ocupou toda a parede da igreja. Então, era uma imagem muito forte, na beira do São Francisco. Né? E aquilo me marcou. Mas me marcou foram as pessoas, foram as comunidades ribeirinhas. Né? Uma riqueza... uma generosidade, né, uma abundância que nunca mais eu quis deixar de lado. E que eu sei que você voltou outras vezes, né? Isso foi um encontro, mas depois você continuou com projetos de férias e trabalhando lá na região. Não, na verdade, eu fiz alguns trabalhos, não só... A gente fala de São Francisco, parece um fio d'água, né, correndo. Mas é uma vasta extensão territorial e a gente não entende o rio como um fio d'água, é uma bacia hidrográfica composta de muitos outros rios, né, de nascentes, de córregos, de muitas comunidades. E eu comecei a fazer um trabalho de formação de gestores culturais no território, a partir de Montes Claros, que é uma cidade no norte de Minas Gerais, e comecei a conviver com as pessoas. Fiz uma grande amizade com uma pessoa muito especial para mim, que é a Damiana, que acabou criando um ponto nasceu ali dessa experiência um ponto de cultura no município de Chapada Gaúcha, né, no extremo norte, bem distante de Montes Claros, mas foi desse caminho juntas, e nasceu ali o Ponto de Cultura, Seu Duchim, Instituto Rosa e Sertão, e eu comecei, né, a estar próxima, a desejar ficar perto, e a gente foi ficando muito amigas,
Enfim, hoje eu sou uma das rosas do Rosa e Sertão, Que demais. contribuo, né, colaboro com a organização, sou parte dela. Então é isso, eu não sei, né, a vida. Eu acho que a beleza também do trabalho né, o Nego Bispo, né, diz assim, né, que a gente não nasce, a vida não é feita de início, meio e fim, né, mas de início, meio e início. Que demais. É essa possibilidade, né, de que a vida está sempre Uhum. se refazendo, se recriando. E no trabalho, quanto mais isso pode acontecer, eu acredito que é uma necessidade de construir coisas perenes, permanentes, né? Que você pode acompanhar o desenvolvimento, e crescendo junto, aprendendo junto. Sim. Então, eu sou muito delas, assim, né? Hoje não é só da Miana, né? São também a Diana, a Dayana, um grupo de mulheres, né? A Nadiane, tem muitas mulheres ali envolvidas. É uma organização de base feminina. Uhum. É um trabalho original, né? No sentido, eu sou arquiteto, né? Eu tenho como base um dos arquitetos, talvez o principal, Gaudí, né? E dentro da arquitetura a gente sempre fala de coisas originais, né? E Gaudí falava que original nada mais era do que retomar a origem, É verdade. criar em cima da origem, né? E eu vejo muito isso nesse trabalho de documentação, de divisão, de compartilhar, né? Tá sempre criando dentro daquilo que eles já vivem, né? E de alguma forma tentando abrir para o mundo isso, né? Acho que essa parte do trabalho, acho que pelo menos, né, do meu ponto de vista, né, do arquiteto, né, quando eu penso numa obra, eu penso em como aquilo pode ser para o mundo, Uhum. né? Então acho que eu vejo muito isso no seu trabalho. Não sei se faz sentido, né? Que é uma coisa de como que eu posso transformar essa beleza e compartilhar com outras pessoas, né? Eu acho que tem isso, com certeza. E tem uma coisa que para mim sempre me chamou atenção, um desejo que eu não sei se posso chamar de desejo, enfim, depois a gente edita qualquer coisa, mas eu não sei nem como formular, mas você sempre fala de uma identificação delas com elas mesmas e de você vendo isso acontecer. Então, quando você fala, por exemplo, da documentação dessas da atividade que existe ali, também tem a questão, você viajou com a Kika, eu acho, para fazer umas fotos e eu não lembro exatamente, uma expedição, também foi no São Francisco, não foi? Com a Kika? Assim, né? Aqui que é parte de uma equipe, que a gente tem uma revista chamada Manzoá. Uhum. Esse território, né, essa margem esquerda do São Francisco, ela é um mosaico de áreas protegidas, chamado Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, né, que une uma série de áreas protegidas de parques nacionais, parques estaduais, reservas, RPPNs, né, são modalidades de proteção ambiental. Uhum. Então, o mosaico ele congrega essas áreas em diálogo de gestão compartilhada do território. Então, o Rosa e Sertão é parte desse mosaico. Ah, entendi. E a gente tem uma revista chamada Manzoá, criada em 2015, e a Kika é parte integrante da equipe, ela é fotógrafa dessa revista, né? É uma revista de circulação no território, feita com o território, né? Eu acho que muito do meu trabalho nem é de construção, né, ou de fazer coisas, produzir coisas novas, né? Acho que eu sou primeiro, como a Nara falou, uma apaixonada, né? Uhum. Eu me apaixono. Tenho um desejo imenso de escuta, né? De conhecer, de escutar e de contribuir. Acho que é mais isso, assim, né? De contribuir com aquilo que é a necessidade que alguém tem, ou que, né, que as comunidades tenham, que esses territórios têm, mas a gente coloca uma energia, né? Um conhecimento, um desejo junto com elas, né? Junto com as pessoas. Eu não sei, ouvi você contar do Rio e dessa. E aí, quando você falou a margem esquerda, tipo, a gente não tem noção do que é isso, de verdade. Porque é um detalhe, é verdade que você falou, não é um fio, sabe?
E uma coisa que você falou que não é de construção, eu vejo que é de reconhecimento. Não é de uso, é de olhar e perceber que. E eu acho que ver e ser visto por essa realidade, assim. Eu fiquei muito. Estou muito fascinada, eu ainda não fui, eu espero ir com você ainda. E conhecer. Eu sou mineira, como você, e tenho zero ou quase perto de zero conhecimento prévio à nossa amizade de tudo isso que você está me contando, assim. Para mim, o São Francisco tem sempre uma realidade política que a gente via no jornal e social que a gente via no jornal. Então, ver você falando disso de forma apaixonada pela geografia, pelas pessoas, pela cultura que tem ali, é muito interessante. E eu queria trazer uma outra relação que você citou, que a gente citou, que é com o Ariano Suassuna. Dessa eu sei bem pouco. E eu queria ouvir de você. Como é que nasceu isso? De onde, além que eu sei que você é uma grande... Você trabalha com arte e música e tudo isso, não é só antropologia, e que já não é pouco. Mas como nasceu isso? Como foi? Com a Ariana. Quando eu estava com 15 para 16 anos, assim, né, eu me envolvi muito no movimento estudantil. E me filiei ao Partido Socialista Brasileiro, né, na época. Que é um partido que foi fundado também por Ariano Suassuna, né, eu não sabia disso. E aí a gente tinha os encontros da juventude, né, do partido e tal. Então, íamos para Pernambuco ter aulas espetáculo com Ariano Suassuna. Só isso. Era realmente ficar diante de algo muito novo. Meu pai é um colecionador de discos, minha mãe pianista, assim, então a minha casa sempre se ouviu muita música, sempre se ouviu muita música armorial, banda de pífanos de Caruaru, né, banda de pau e corda. Então já era já tinha uma atração cultural por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, assim, no Ceará. Já tinha uma paixão por conhecer, mas foi essa forma de chegar, né, de entrar, de conhecer um Nordeste pelo olhar de Ariano Suassuna, né, que era um olhar muito apaixonado. Sim. E eu, então, entrei, né, assisti essas aulas de espetáculos dele, comecei a ir para Pernambuco, passar o carnaval em Olinda, ver os maracatus, né, comecei a me interessar muito. Fui fazer antropologia por conta dessa paixão por cultura popular. Uau. E, enfim, né, depois fiquei muitos anos, claro, me desfiliei, saí do partido e tal, fiquei muito tempo sem ver Ariano. E um dia eu desejei contribuir com o registro da obra de Antônio Madureira, um compositor muito fundante, assim, né, desse projeto que foi o movimento armorial, né, fundado por Ariano, mas com um conjunto de artistas, e o Madureira é o grande criador, assim, de uma musicalidade armorial. E fui até o Madureira, levando uma caixa de partituras de Elomar, né, trabalho que eu já tinha feito. Falei, Madureira, vamos fazer sua obra em partitura? No final, eu nem consegui fazer nessa vez, mas ele me dizia assim, eu preciso que o Ariano valide isso, né? Eu preciso que também o Ariano participe disso. Eu voltei a encontrar Ariano nesse contexto, com Madureira. Né? E eu lembro de Ariano me perguntar assim, por quê? Né? Por que o Madureira? Assim? E eu falei, o silêncio de Antônio Madureira me impressiona, me comove. Né? Além da obra, uma obra monumental, fundamental da história da música brasileira, a pessoa de Antônio Madureira me comove. Né? Eu desejo assim, que a obra dele esteja escrita. Né? E aí foi muito bonito, Ariano me abraçou muito comovido, muito agradecido. A gente voltou, então, a se encontrar, e aí nos encontramos algumas vezes, até que ele veio a falecer. Né? Depois, inclusive, eu retornei à casa dele. Uau. A gente fez um concerto para a família, para a Zélia, né? Em casa, com os filhos, com os netos, ele já não estava mais aí. Mas, assim, foi uma inspiração para mim, né? Assistir essas aulas dele,
me definiu mesmo como, né, como alguém que ao longo do tempo foi conhecendo, se apaixonando mais pela cultura popular, ao ponto de escolher ser antropóloga, me dedicar a isso, né. Então foi um encontro muito definitivo com Sim. ele. Não, eu não sabia que tinha toda essa origem também da questão do partido e até na influência da sua carreira, né? Foi muito importante. O Uau. encontro com o Ariano foi definidor. Mas é impressionante que em uma frase Uhum. a gente se dá conta, né? Uma frase da Marcela, assim, a gente se dá conta de quanto a cultura do Brasil é rica, é vasta e que a gente sabe tão pouco. Exato. Porque não sei se é porque a gente não tem contato ou o que pode ser. Talvez você tenha, como a antropóloga, tenha até uma teoria sobre isso. Mas isso é uma coisa que sempre fica em todas as nossas conversas. Eu fico aqui bobo mas é verdade, porque não é óbvio isso. Não mesmo. Não é óbvio. Conheci Elomar através de você, até o próprio Suassuna, o Rio e tudo mais, eu conheci através da Marcela, né? Não foi no YouTube, não foi nas redes sociais, não foi... e é sempre muito bonito te ouvir falar sobre isso, porque é um olhar apaixonante sobre isso. E acho que é assim que a gente precisa ser tocado para poder dar o próximo passo e pesquisar mais e entender mais sobre isso, né? Então, eu vejo esse seu lado do seu trabalho, que é um trabalho, mas quase pode ser que não seja, porque é uma coisa que você fala de uma forma tão apaixonante, você fala como se você estivesse cozinhando, né? Então, que foi muitas vezes, né? Você tá ali, a gente cozinhando, comendo alguma coisa, você falando, né? Tá dentro de você, faz parte de quem a Marcela é, né? Não sei se você se dá conta de que sai tão natural para você isso. Eu sou apaixonada pelo Brasil, é verdade, né? Assim, não romantizo o Brasil, não. Acho que é um país de muitas contradições. Uhum. A gente é parte disso, né? A gente trabalha também dentro dessas contradições, tentando, né, não sei, tentando contribuir mesmo para reduzir desigualdades, né? Fazer reparação histórica. Eu acho que é dever assim nosso, né? Mas eu sou uma apaixonada pelo Brasil. E não é que eu, assim, né, que eu me dediquei a estudar o Brasil, né? Ficar lendo, estudando. Claro, li muito, estudei muito, mas não foi por aí. Eu também fui seguindo os fios, também fui seguindo pessoas, fui me apaixonando por pessoas apaixonadas. O fluxo do rio. Né? Quer dizer, assim como você falar, né, te encontrando, a gente vai conversando, vai me abrindo, também para mim é assim. Uhum. Né? Também foi conhecendo pessoas, como o Ariano, que me abriu Madureira, né? Aliás, assim, né, eu tenho a alegria de hoje estar cuidando, né, do projeto de partituralização, de escrita das partituras de Antônio Madureira, para um instituto aqui de São Paulo, lá do Instituto Sarê, né, que me convidaram para fazer esse trabalho, coordenar esse projeto. Então, eu tive esse presente, né? Imagina, lá atrás foi uma coisa que a gente sonhou juntos, não conseguimos executar na época, e depois me convidaram para produzi-lo, né? Então, um sonho realizado. A gente está indo para o 3º volume de partituras, porque é muita coisa, né? Mas esse ano a gente lança esse 3º volume e encerra essa série de 3 volumes de partituras. Os 2 primeiros já foram lançados. Já foram lançados. Eu lembro quando você começou e falou: precisa Não, documentar foi alegria isso. demais. Foi um convite do Ivan Vilela na época, né? E o Instituto Sarê que toca esse trabalho, não só de Antônio Madureira, tem outros compositores, mas em especial esse, acho que esse para mim foi muito especial estar nele, pelo fato de já ter desejado, ter construído esse diálogo, né? Ter vindo assim já com esse sonho. E é um sonho que foi possível. E é interessante isso, né? Porque depois a gente vai até entrar no caso do Elomar, mas eu queria entender se esse também é nesse sentido. Muitas dessas músicas não estão documentadas, são tocadas de cabeça, é histórica, e a importância desse trabalho nesse sentido é de ter para a posteridade, para que outras pessoas possam conhecer, tocar,
né? Ter esse registro histórico, né, disso, né? Esse trabalho de Antônio Madureira, que a gente está, né, registrando, é o que ele compôs para o Quinteto Armorial e para o Quarteto Romançal. E tudo isso foi registrado em disco. Então, essas obras foram, sim, gravadas. É claro que quando você vai colocar no papel, é meio que dizer assim, olha, isso aqui é o para sempre. Uhum. É isso mesmo que vai ficar? E muitas vezes o compositor diz, não, olha, a gente gravou daquele jeito, mas né, esse acorde eu quero... É outra coisa que eu gostaria que permanecesse. Tudo. Porque no tempo, né, os compositores tomam decisões sobre as suas músicas. E é muito bacana quando você trabalha com um compositor já numa época de maturidade da vida, em que ele... É como se ele tem a liberdade de decidir o definitivo, né? Aquilo que ele deseja para sempre. E a partitura ela tem essa força, assim, né? Da permanência, daquilo que é para sempre. Diferente do disco, que é uma interpretação da música. Né? Claro que era uma interpretação autêntica, né? Original, claro. Ele compôs para aquela formação, para aquele grupo, para aqueles instrumentistas, né? Imaginando aqueles instrumentos com aquelas pessoas, mas a partitura tem essa função mesmo de permanência da música. Você falou, eu queria aprofundar esse ponto da pergunta do Duda, porque eu achei interessante. Você falou de ter pais que te colocaram em contato com a música e com a arte, mas como que foi isso? Quem que trouxe tanto... Quem que fez você se apaixonar por esse Brasil? Não sei se dá para dizer isso em uma palavra. Eu acho que teve muito a ver realmente com a minha família, né, mais próxima mesmo, pai e mãe, né? Minha mãe socióloga, pianista, né? Meu pai também era né, tocava violão de seresta. A nossa casa, todo final de semana, tinha seresta, era uma casa muito festiva, que reunia muita gente para, né, tocar, sempre se leu muito, né, muita literatura. Depois tem, eu quando a gente era pequenininha, eu e minha irmã, eu sou gêmea, né, tenho uma irmã gêmea. Quando a gente era muito pequenininhas, minha mãe recebeu em casa uma vendedora de livros ambulante, que vendia livros nas casas, era a Leda Regina. E a Leda entrou, né, vendeu livros e virou uma grande amiga da família, desde que a gente tinha 3 anos de idade. E a Leda foi muito fundamental para nós, né? Ela começou, como ambulante, ela ficava alguns meses em casa, de repente ela saía, ia continuar vendendo livro, ia para casa de outras pessoas, e ficava meses assim fora, não tinha um aviso prévio, né? E chegava assim, um belo domingo, a campanha tocava, era a Leda chegava de novo. Assim. Uma caixeira viajante. Era uma caixeira viajante, né? E a Leda era uma pessoa muito particular, assim, ela também era artesã, mas ela queria comprar uma caixa de lápis de cor. Aí ela, né, quanto que precisava do dinheiro, vendia o artesanato, os livros para aquilo, e chegava em casa com essa caixa de lápis de cor, assim, né? Uma pessoa Mary Poppins, né? A gente teve a nossa Mary Poppins. E a Leda nos apresentou muito a cidade. Né? A gente saía muito para andar com ela, para passear com ela pela cidade, com um olhar, uma paixão que ela tinha pelas pessoas, por aquilo que a gente encontrava. Sabe, alguém que vê beleza em tudo e em todos? Ela, né, já parava para conversar com todo mundo, né, na rua. A rua era uma rua amiga para nós, né? Uma rua que ia se tornando muito familiar, muito apaixonante. Eu acho que essa coisa da antropologia vem muito da Leda, né? Que legal. Uma viajante contadora de histórias. Contadora de histórias. Ela tinha histórias maravilhosas, diálogos maravilhosos, assim. Vou até contar um dia ela chegou em casa dizendo, né, que tinha visto um diálogo assim na rua. Tinha uma moça assim chorando. Passou um senhor e essa moça assim: ô moço, quantas horas, por favor? E o senhor falou com ela assim: 10h30. Tá bom para a senhora? Assim, essa mulher chorava tanto que ele poderia mudar a hora, né? Mas a Leda chegava em casa com esse detalhe, né, do cotidiano. Era esse nível de fatos, de coisas que ela contava, né, daquilo que ela via. E levava a gente para ver. Né? Então ela conhecia, sei lá, uma caixa de supermercado, ficava amiga, depois ela queria levar a gente para conhecer essa pessoa, porque tudo ganhava para ela, assim, ela via uma beleza no mundo
E essa beleza ela queria sempre mostrar para nós. Eu acho que muito do que a gente, né, eu e minha irmã, assim, nos apaixonamos pela vida cotidiana teve a ver com a Leda. Uau. É. Mas vocês também fizeram com a Leda isso, né? Porque eu entendi que ela passou um dia e ela Nunca mais foi nunca mais foi embora. embora. É, E aí ela encontrou uma família que tem a mesma paixão por ela e isso foi... Ecoou. Imagina, a Leda era. A gente tinha códigos de parede para se comunicar, né? Tinha o nosso jeito, nossos códigos, nossas palavras, nosso vocabulário, nossos desenhos, né? Tinha uma maneira muito de marcar a vida também por elementos né? As pedras, os bichos, os varais, tudo, né? Tudo essa amizade perpassava, né? Eu acho que essa coisa marcou um jeito de estar no mundo, mais do que a gente podia imaginar, né. Que louco. Ouvindo você, assim, parece que eu tô ouvindo um livro, porque o que eu tô ouvindo é uma história que eu gostaria de estar dentro, assim, porque eu tenho uma família bastante criativa e bastante expansiva e que gosta de receber. Então, quando eu escuto uma história assim, eu tenho vontade de, tipo, imaginar, eu consigo me imaginar na minha realidade vivendo uma coisa parecida. Eu acho que é uma grande sorte, e eu acho que também tem um fator cultural da gente estar falando de BH, no seu caso, de Governador Valadares, no meu, que, enfim, uma metrópole, uma outra cidade talvez não fosse tão possível assim. Mas também sou muito agradecida de ter tido a oportunidade de encontrar pessoas e também ser favorecida pelos meus pais a essa exploração do mundo, né? Eu vou falar uma coisa que minha mãe vai ficar chateada, mas eu vou falar mesmo assim, ela vai entender. Eu lembro um Dia das Mães, que isso não faz muito tempo, ou seja, eu não era uma adolescente, que minha mãe falou assim: ai, Dia das Mães não tem um filho em casa. E aí eu lembro dela falando criança pra gente assim: vai pro mundo, vai pro mundo, abraça o mundo é muito lindo. E minha mãe tinha uma frase muito boa, uma frase muito boa que ela fala que ela é filha predileta de Deus, porque ela teve tanta sorte. E a história da minha mãe não é uma história banal e simples e fácil, tá? Mas dito, fecha parêntese, ela sempre olhou com tanta positividade a vida, com tanta certeza de que algo de positivo a esperava, que eu sempre tive esse desejo. Acho que todos os filhos, a gente tinha esse desejo de abraçar o mundo. E a gente tem um amigo em comum, que é o Julian, que eu lembro que uma vez falou pra gente, um amigo é alguém que soma, né? Então, com um amigo, a gente tem mais 2 olhos para ver o mundo, mais 2 braços para abraçar o mundo, mais 2 pernas para correr o mundo. Se uma amizade não é assim, ela você tá perdendo tempo. E pensando nos meus pais, pensando nisso que você contou, pensando na nossa amizade, eu falo, é isso. Eu vivo mais através dessas relações e eu desejo viver ainda mais através dessas relações. E como que é agora, assim? Quem te acompanha nessa aventura? Se é que tem alguém. Eu acho que muitas pessoas, né? Que você comentou no início, né? Realmente eu sou uma pessoa do coletivo, Uhum. né? Nada do que aconteceu para mim foi mérito né, individual. Pessoal pode ter sido, mas nunca individual. Uhum. Todos os trabalhos que eu realizei até hoje, né, tudo que eu faço é com muita gente. Uhum. E acho que tem essa coisa que você fala, né, que os outros, as pessoas, e aí não são só os amigos mais próximos, não, as pessoas com as quais a gente encontra, trabalho, tudo são portas para o infinito, né? E adentrar esse universo de cada pessoa, de cada, né? Eu não sei, eu me interesso muito por esse infinito de cada um. E não sei nem te dizer assim agora, entendeu? Uma Sim, pessoa sim. que eu sou muito próxima desse grupo do Instituto Rosa Sertão, dessas mulheres. São mulheres que me educam, me ensinam muita coisa, né? Me abrem muitas possibilidades.
que eu admiro muito, né? Eu acho que você conseguiu ajudar a gente a definir o que eu não estava conseguindo definir antes sobre a relação com o Rio São Francisco, que é porta para o infinito. Então, se você se relaciona, como você está dizendo e como a gente está falando, com a possibilidade de que cada encontro é uma porta para o infinito, é inesgotável a possibilidade de reinício, início, meio e início. Não, tô agradecida por isso, mesmo. Comovida, assim. E, enfim, eu acho que a outra pergunta que eu queria fazer é um pouco mais. E aí, eu vou fazer um preâmbulo que no Alto da Catingueira, eu não lembro como você convidou a mim e a Débora, ou acho que você convidou a Débora e depois eu fui, mas aí eu tenho memória viva do teatro no fundo, mexendo Na coxia do na teatro. coxia e nos figurinos. Você lembra que tinham todos os figurinos? Pra mim, eu falo que tem algumas memórias minhas, são como se. Eu não sei se vocês têm isso, mas que eu lembro, parece que foi outra pessoa que viveu. Então, parece um sonho, assim, uma coisa que eu lembro dos figurinos nas paredes, as pessoas colando e ajustando coisas, enfim. Então, pra mim, era hoje, lembrando disso, eu acho que eu tinha um olhar meio de ingênuo e de criança, assim, de não entender a dimensão daquilo tudo, mas foi um super projeto. E eu lembro que quando acabou, eu lembro do palco, todo mundo subindo no palco e falar assim: caramba, tá acontecendo alguma coisa histórica aqui que eu não sei o que é, que direito, que eu não consigo dar nome a tudo. Mas é muito incrível. Como que nasceu esse projeto? Como é que foi tudo isso, assim? Como chegou até aqui? Então, eu já trabalhava com o Elomar, junto com a minha irmã, com a Letícia, né? Já tinha alguns projetos feitos com ele, sobre, inclusive, o Cancioneiro, a publicação de partituras dele. Né? Tinha sido antes isso, né? E em 2009 a gente publicou as partituras. E o Alto da Catingueira foi um desejo né, coletivo, para avaliar, né? Desejo coletivo, né? Nosso e do Mário de Aratanha, um produtor musical do Rio de Janeiro, que nos propôs, vamos montar o Alto da Catingueira. O Alto é um disco gravado na década de 80, 83, eu acho, se não me engano. Mais velho que eu. Hã? Mais velho que eu. E ele nunca foi encenado, né? Foi gravado na Casa dos Carneiros, por um grupo de músicos maravilhosos, né? O Jacques Morenbaum, na época já era o Dércio Marques, era o Xangai, né? Eles já eram os narradores dessa história, com a Andréa Dalto, uma cantora, mas nunca tinha sido encenado, nunca foi para o palco, né? Como espetáculo. E é uma história muito bonita e muito cheia de mistérios, assim, e seria muito difícil colocar no palco os personagens como atores. Então, na época, a gente convidou o grupo Giramundo de Teatro de Bonecos, que né, o boneco ele preserva, eu acho, assim, um certo mistério. Eles conseguiram preservar esse mistério de alguns personagens, também desse universo imagético de Elomar, né? Desse sertão elomariano, assim, que é um sertão muito próprio dele. Né? É geográfico, mas também é simbólico e é muito pessoal. E o Alto da Catingueira merecia uma montagem respeitosa nesse sentido. A gente conseguiu reunir alguns músicos desse primeiro grupo, Dércio Marques e Xangai são dois deles, né, que interpretavam. Da gravação original. Né? A Luciana Monteiro, como você falou, né, foi a cantora que fez a da Santa, uma personagem importante do Alto. E aí, com o Giramundo, esse espetáculo ganhou essa aura assim, né, misteriosa, fantasiosa. Né? E foi gravado, então, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. E aí você estava lá nos bastidores. Eu acho que o bastidor de teatro é um lugar muito mágico mesmo. Né? A coxia do espaço cênico é um lugar
é um lugar de muito afeto, né? De criatividade, de solidariedade. É um espaço que a gente constrói uma forma muito orgânica, muito viva de trabalhar em conjunto, né? A coxia tem essa característica. Então, a contrarregragem, né? A direção, a luz, o som, está tudo trabalhando junto. A gente trabalha o tempo inteiro em conjunto, né? O bastidor tem essa... Eu sou apaixonada pelos bastidores dos teatros. Né? Não sou uma pessoa de palco, mas a coxia me encanta, né? Foi uma apresentação única? Como que foi A isso? gente gravou, foram 3 dias de apresentação, gravados para um DVD, né? Uhum. Que existe um DVD, tá disponível, mas em DVD, né? Então, uma mídia que hoje as pessoas têm mais dificuldade de assistir, né? Mas foi histórico por causa disso, né? Foi a montagem de um espetáculo, de um disco icônico da música brasileira, ao vivo, no teatro, e com uma participação muito especial do Grupo Giramundo. Sim, eu lembro, por exemplo, da Luciana. Agora que você falou, como viveram flashes dela entrando e saindo. Eu lembro também. A Luciana, na verdade, ela cantava na coxia, né? Quer dizer, a personagem da Santa, ela era um boneco. Ela era a única cantora, intérprete que não estava no palco durante o espetáculo todo, né? E ela entrou ao final com a da Santa na mão, para dizer, Eu sou lembro. eu. Sou eu. E todo mundo aplaudindo. Foi, porque era linda, era uma comoção. voz, né? Era aquela voz no teatro, assim, ecoando, né? No espaço. E ninguém via de onde vinha essa voz, assim, até que sai a Luciana da coxia. Né? Eu lembro disso. E eu acho que a minha experiência no bastidor ali, eu tenho grande experiência em moda e de alguma coisa toca essa coisa que você diz dos bastidores, mas não tinha nada a ver com nada com o que eu tinha vivido de bastidor de qualquer outro espetáculo que eu participei. E eu acho que o ponto para mim de novidade, apesar de ter sido, eu tava na universidade ainda, né? Então foi... Não tava não, era recém-formada. Mas eu lembro, já era muito nova, não tinha tanta experiência, mas nunca se repetiu de novo, acho que por essa amizade que eu notei mesmo, por essa unidade em favor do espetáculo, assim, que se via, tipo, eu lembro da gente ajustando alguma coisa de figurino no último momento ali. A gente resolveu fazer umas claquetes, né, de couro, bordadas de couro, né, com os nomes das cenas. E aí Nayara ficou ali cortando couro, colando e tudo. Mas não tinha uma sensação de improviso no sentido negativo da palavra. Tinha uma sensação de, tipo, estamos respondendo ao que está acontecendo aqui e a gente vai fazer da forma que dá aqui. E eu acho que eu lembro também de uma coisa que culminou num jantar depois de todo mundo, como num bar, assim, numa coisa... Oh, gente, como essas pessoas todas normais, depois voltam... Pessoas normais que comem e tomam cerveja. Tomam cerveja, né? Se encontram. Mas se coloca no olhar de alguém que tinha acabado de sair da faculdade de moda e artes, Sim. olhando aquilo acontecer, sendo mineira, reconhecendo que aquilo... Tipo, por exemplo, o Giramundo, pra mim, eu era super fã. A gente foi no ateliê deles. Eu lembro, é inesquecível, ainda hoje, se me soltar em Belo Horizonte, eu sei chegar. E eu nunca tinha ido antes. Eu lembro de várias coisas assim. Então, eu acho que isso que você contou até agora, eu consegui vivenciar um pouquinho e ver e entendo que é daí que veio esse fascínio que despertou em mim todo esse espetáculo. E como começou a amizade com o Elomar? Da onde nasceu? E eu lembro também um pouco do trabalho que você começou com ele antes, mas eu não lembro bem de como começou essa amizade. Minha amizade foram 2 coisas, assim, né? O primeiro, eu era produtora de um programa de televisão chamado Arrumação. Tá vendo? A dirigi. gente não esgota o currículo, não esgota. Mas Esse aí eu não isso- tinha. Tem 3 páginas aqui Eu de não citei currículo. tudo. 1996, 97, por aí. E eu era produtora desse programa, um programa de auditório, de música, né? Música e teatro com Saulo Laranjeira, que é um ator, músico,
cantador, né, mineiro. E Elomar foi gravar o programa, então foi ali que eu conheci Elomar, né? Nessa época ele ainda fazia televisão, hoje em dia ele não faz mais, né? E depois a Letícia, minha irmã, foi convidada para fazer a produção de um circuito dele, de áreas de autos, óperas, né, de composições dele. E ela foi fazer esse trabalho e me pediu para fazer essa produção em Belo Horizonte, com ela. Era uma das cidades onde ele ia fazer esse espetáculo. Então, foi nessa convivência. E, não sei, a gente se tornou muito amigos. Muito, muito amigos. Até que em 2007, se não me engano, 2006, num jantar, assim, eu propus a ele da gente registrar a obra, toda a parte de canções dele, em partituras. Né? Ele estava um pouco desiludido, assim, quer dizer, não tem nada meio escrito, né? Não vou ver essa coisa no papel. Eu lembro que era um momento assim que não se tocava mais, né, essa música popular brasileira nas rádios. Era um momento assim de muita baixa mesmo, assim, né? Uma baixa estima também, eu acho, sabe, da produção, dessa produção, né? Não de outras. E aí propusemos esse projeto de partituras com ele e, nossa, a gente aí fui convivendo, né? Esse convívio necessário na costura de um projeto, né? Era uma equipe trabalhando na transcrição das obras, e aí a gente se encontrava com ele para fazer revisão musical, ia para casa, tomar cachaça, tocar violão à noite, cozinhar, ficar junto, ficar perto. Depois eu via que ele ficava muito feliz em todos os encontros, todos, comovido, assim, ao ponto de chorar, né? E aí, quando terminamos de fazer esse trabalho, eu falei, nossa, a gente precisa continuar juntos, de alguma forma, né? Eu vi o tanto de bem que fazia para ele conviver com aquelas pessoas, com aqueles músicos, né, aqueles artistas, escribas, né, como ele fala. E aí vamos circular, vamos fazer o cancioneiro circulando com esses artistas, com esses músicos. Enfim, a vida foi, né, até hoje eu ainda estou com ele, assim, naquilo que ele precisa, né, naquilo que ele tem uma produtora que cuida, né, já da produção dele, não tem a necessidade mais de uma produção externa, mas eu continuo por perto e a gente se fala sempre. Quando a gente pode se ver, né, se encontrar, é ótimo. Até para contextualizar, porque eu acho que esse daqui vai ser o episódio que as pessoas mais vão googar enquanto escuta, porque tem Geografia um universo aqui que, basta. por nós sermos seus amigos, a gente conhece. Mas quem que é esse homem? Quem é Elomar? Elomar? Ixi. Não, se você puder. Mas assim, Nosso pastor a de essência, estrelas. né? Aquela questão da torre, Elomar é um cantador, violonista, compositor brasileiro. Hoje ele vive no distrito de Gameleira, que é próximo de Vitória da Conquista, né? Ele vive em Vitória da Conquista, ali entre Conquista e esse distrito de Gameleira. Tem uma família linda também, né? Tem um filho que também é músico, João Omar. Mas é um homem que sempre viveu nessa região, e compõe, escreve, né? E compõe as próprias canções já há muitos anos, muito jovem. Ele ficaram sabendo da existência dele, tudo, e aí, pelo que contam, né? Aí são muitas narrativas, mas a gravadora Marcos Pereira, que existiu já, né, há muitos anos, já não tem mais a gravadora, apesar de ter um acervo maravilhoso. Decidiram gravar as obras de Elomar, né? E Décio Marques foi a tarefa dessa era encontrar Elomar, né? Identificar onde que estava este homem que morava no alto de uma torre e compunha para Deus, né? Era assim que se dizia de Elomar. Até que Décio chegou, realmente, né? E esse encontro marcou para sempre a vida de Elomar também, mas a vida de Décio e da história da música brasileira, né? Elomar ter sido gravado, conhecido, reconhecido, na época foi uma explosão, né? De maravilha, de descoberta, assim, de uma pessoa muito importante para a música
para tudo que veio depois, né? Uma grande referência para os cantadores do Brasil. E tá aí, né? Tentar com 85 anos. Tá aí, lindíssimo. Obrigada. Obrigada, assim, foi um banho de cultura, um banho de Brasil, um banho de Minas Gerais, um banho de amizade. E, a gente tem a pergunta, você falou que gostou tanto, e aí, vale a pena? Vale a pena ser apaixonado? Vale a pena? Ir atrás das nossas raízes, se Vale a pena? apaixonar. Vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Obrigada, Marcela. Obrigada, Duda. Obrigada, Nayara. Obrigada, Duda. Ser entrevistada assim por amigos, né? Engraçado, assim. Tá faltando a cerveja, mas tudo bem. falta uma E o cerveja. charuto Depois, que vocês gostam também. Não, depois essa posição de entrevistado é muito enengraçada, né? Assim, imagina, quem é a gente para ser entrevistado, Sim. né? Amigo. Quem é a Não, gente quem pra a gente pra entrevistar? Você tá doido? Exato. Mas é impressionante que é como qualquer outro dia nosso, eu senti, né? Que a gente para e fica admirando a estrela e conversando sobre as estrelas, sobre as músicas, sobre a cultura, né? Então, para mim, talvez essa parte da nossa amizade que fica mais na minha memória, né? Esses momentos em barco, na montanha, em todos os outros lugares, isso espero que a gente conseguiu mostrar um pouquinho para as pessoas o que é esse Brasil, né? Não só quem é a Marcela, mas quem que é esse Brasil que a Marcela corre atrás, né? Por uma paixão de comunicar também, né? Então, valer a pena é nesse sentido, né? Valer a pena cada passo que eu dou, esse início, meio início, né? Então, muito obrigado mesmo de ter topado, porque não é fácil, né? Não é fácil para ninguém estar na frente das câmeras. Não é. Não. Mas é algo que é um desafio que também está valendo a pena para gente. Né? Exato. Eu acho que o doutor tocou um ponto importante e eu vou aproveitar para compartilhar. Não é óbvio pra gente, eu acho que quando a gente pensou um podcast, a gente teve muito a divergência de vídeo, só áudio. Por mim, a gente faria só áudio e já seria muita coisa. E aí a gente ouviu muita gente falando que às vezes gosta de assistir e tudo isso. Então, foi um pouco seguir aquilo que estava acontecendo. E no fim do ano, a gente fez um episódio, vão assistir, um meio que a gente conversa sobre o que foi o ano pra gente. E assim como você, nosso desejo é essas portas de infinito, sabe? Encontrar pessoas. E o Rafael, vou citá-lo de novo, falou dessas conversas fluídas. Para mim, o meu desejo é poder que cada episódio seja uma experiência de conhecimento, de mistério, de novidade, despretensiosa da vida, que é boa, que a gente acha que vale a pena. Então, obrigada de novo e sigam a gente nas redes sociais, Instagram Vapcast e Spotify. Vapcast ou Vale a Pena Cast, você vai encontrar das duas formas. Spotify e todas as outras redes, sigam a gente. também, Vale a Pena Cast. Exato. E a gente está com uma campanha do Apoia-se para continuar tendo a estrutura do estúdio, que é muito útil para a gente, porque favorece muito ter uma estrutura como essa para a gente poder focar no conteúdo e em estar com as pessoas. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Rafael, também. Sim. Até mais. Até. Tchau, tchau.